Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 6 de aprendizado de máquinas. O tema da aula de hoje é aprendizado probabilístico. A gente vai seguir os seguintes tópicos, vamos falar um pouco sobre os paradigmas de aprendizado de máquina, falar sobre os métodos bayesianos, o teorema de Bayes, aprendizado bayesiano, classificador Navier-Bayes, um exemplo dessa aplicação, que é o problema da balança, e fazer uma análise do algoritmo. Bom, antes da gente entrar com o método bayesiano, vamos dar uma repassada nos principais paradigmas que existem de aprendizado de máquina. Lembrando que o aprendizado de máquina é uma técnica que permite a construção de modelos que realizem tarefas normalmente repetitivas, né, onde numa fase inicial o meu modelo aprende como realizar essas tarefas e depois eu uso esses modelos para que ele possa realizar classificações, por exemplo, né, em função de novos casos que forem surgindo. Dentre os paradigmas principais de aprendizado de máquina, a gente tem o paradigma simbólico, que os métodos principais são árvores de decisão, regras e redes semânticas, que a gente viu em aulas anteriores. O paradigma estatístico, cujos métodos principais se compõem do aprendizado bayesiano, que é o objeto de estudo da aula de hoje. O paradigma baseado em exemplos, onde eu tenho o vizinho mais próximo, o raciocínio baseado em casos, como seus métodos principais. O paradigma conexionista, que tem a rede neural como seu principal método. E, finalmente, o paradigma evolutivo, que tem os algoritmos genéticos como seu principal método. Esses nós iremos ver em aulas posteriores. Bom, vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O paradigma simbólico representado por uma árvore de decisão ou um conjunto de regras de decisão, a gente viu em aulas anteriores, né, onde eu construo uma estrutura de árvore, onde cada nó da árvore é uma decisão que vai me restringir o meu universo de atributos que eu tenho para identificar uma classe, e na medida que eu caminho na minha árvore até chegar no nó folha, eu tenho possibilidade de identificar a classe correspondente para aquele exercício que eu estou trabalhando. As árvores de decisão, regras de decisão, são uma técnica muito utilizada para tarefas de classificação e muito simples de implementar. O paradigma estatístico, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, ele é mais adaptado para várias situações da vida real, onde eu não tenho tanta certeza sobre a ocorrência de determinados atributos no meu espaço amostral que possam permitir que eu identifique a qual classe aquela amostra, né, pertence. Então, no paradigma estatístico que nós vamos ver hoje, eu vou ter uma estrutura similar a essa que a gente está vendo, onde eu tenho uma rede bayesiana que vai me indicar as dependências de cada uma dessas variáveis e as respectivas probabilidades de que ocorram esses eventos. A partir do teorema de Bayes, da probabilidade condicional, a gente vai poder daí fazer inferências sobre a ocorrência de outras situações de acordo com as probabilidades levantadas. O paradigma baseado em exemplo, ele é feito quando eu tenho um conjunto grande de casos, né, de exemplos onde eu quero realizar, por exemplo, uma tarefa de classificação ou de agrupamento desses exemplos, e eu uso uma estrutura onde eu registro esses exemplos numa base de casos e depois o meu algoritmo faz com que eu possa identificar padrões desses exemplos para que eu possa utilizar esses padrões na classificação de um novo caso que eu deseja fazer essa classificação.
O paradigma conexionista, que é representado pela técnica de redes neurais, as redes neurais elas fazem uma analogia à forma de transmissão de informação pelo cérebro humano, através dos nossos neurônios. Então, cada nó da minha rede neural, desse grafo que representa uma rede neural, ele representa um neurônio, as conexões representam as sinapses, e eu tenho uma função de ativação que faz com que aquele conhecimento ou aquele valor que eu quero que seja propagado passe para uma camada posterior da minha rede. Redes neurais, que nós vamos ver em aulas posteriores, é uma técnica hoje em dia amplamente utilizada para tarefas de aprendizado de máquina com resultados muito bons em termos de as métricas utilizadas para medir o desempenho do nosso modelo. E, finalmente, o paradigma evolutivo, ele é baseado na teoria da evolução de Darwin, onde eu modelo o meu conjunto de dados de entrada como se ele fosse, né, um genoma, né? Então, cada atributo eu vou indicar se ele pertence ou não pertence, né, àquele conjunto de dados que eu quero fazer o meu processamento, né? Então, eu tenho um gene que vai representar esse meu conjunto de dados de entrada e esse conjunto de genes, que vai ser a minha população inicial, eu aplico operadores genéticos, né, de reprodução, crossover, mutação, até que eu tenha uma população selecionada que vai me indicar qual é a resposta desejada. Bom, vamos entrar então no tópico da aula de hoje, que são os métodos bayesianos. Eles fornecem algoritmos muito práticos de aprendizagem, né? E a aprendizagem é feita através de uma construção de redes bayesianas, como nós vamos ver, né? Eles vão combinar o conhecimento a priori, que é aquela probabilidade incondicional, que eu já conheço da ocorrência de determinados eventos, com dados de observação e as probabilidades condicionais, que seria a probabilidade de ocorrer um evento A, dado que ocorre um evento B. A gente pode citar vários exemplos de situações de probabilidade condicional, né? Eu posso ter uma probabilidade condicional numa amostra, né, onde eu vou jogar 2 vezes uma moeda e eu quero saber a probabilidade de eu ter 3 lançamentos de moeda, onde 2 são cara, dado que o primeiro lançamento é uma cara, né? Isso seria uma situação de probabilidade condicional, onde eu vou calcular a probabilidade da ocorrência de determinado evento, sabendo que houve já a ocorrência de um evento anterior. Bom, o teorema de Bayes, ele se baseia, né, na fórmula da probabilidade condicional, né? Então, isso faz parte da teoria de probabilidades, né? Onde num espaço amostral, qualquer evento tem uma probabilidade que é sempre maior ou igual a 0, né? Na verdade, a minha probabilidade ela varia de 0 a 1, né? Onde 0 é a certeza da não ocorrência do evento e 1 é a certeza da ocorrência do evento, né? Eu tenho um espaço amostral, onde a probabilidade de todo espaço amostral sempre vai ser 1, e as regras da probabilidade que nós vamos usar, né? Uma delas é que a probabilidade de 2 eventos disjuntos, né? A probabilidade da união desses 2 eventos, né? De A ou B, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. A probabilidade condicional, a regra dela, né, é P de A dado B, é P de A interseção B dividido por P de B, ou seja, a probabilidade da ocorrência de um evento A dado o evento B é a probabilidade conjunta da ocorrência de A e B dividido pela probabilidade de B. A partir daí, o teorema de Bayes permite que eu utilize qualquer uma dessas 3 equações, principalmente a equação do meio, né? Uma vez que a probabilidade de A interseção B é a mesma coisa que a probabilidade de B interseção A, então eu tenho que a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B é a mesma coisa que a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Ou seja, isso vai permitir que, uma vez conhecendo uma probabilidade condicional
de uma classe para um dado atributo, eu também posso calcular o contrário, a probabilidade de um dado atributo para a classe. Bom, como que a gente pode enxergar a aplicação do teorema de Bayes, né? Vamos imaginar que eu tenho um conjunto, né, de exemplos, né, de dados onde eu tenho bolinhas vermelhas e bolinhas verdes, né? E aí a minha tarefa é classificar esse conjunto se eu tenho um novo dado, que ele vai ser vermelho ou verde. Se a gente fizer uma conta aí, né, nós vamos ver que a gente tem um total, né, de 60 bolinhas, né, no total, onde o verde são 40, né, e o vermelho são 20. Então, a probabilidade a priori, né, a probabilidade que eu já conheço, né, de antemão, né, de eu ter uma bolinha verde é o total dos verdes que eu tenho, que são 40, dividido por 60, que é o total da minha amostra toda, que vai dar 4/6. E o vermelho seria, né, o total de vermelhos, 20, dividido por 60, que vão dar 2/6. O que eu desejo fazer numa situação dessa? Dado um novo caso, dado uma nova bolinha, eu quero saber qual a probabilidade dela ser vermelha ou dela ser verde. Então, esse novo objeto, né, que está colocado no gráfico como uma bolinha branca, né, a gente vai identificar ele pelos objetos que estão mais próximos dele, né, e poder usar a seguinte estratégia, né? Se ele tiver mais próximo, né, de objetos parecidos, então ele deve ser parecido com esse objeto onde ele está mais próximo. Então, se a gente olhar, né, no novo exemplo, né, qual é a probabilidade, né, essa nova bolinha, né, que eu ainda não sei como classificá-la, né, qual a probabilidade dela ser vermelha, né, ou qual a probabilidade dela ser verde, né? Então, a probabilidade do novo objeto ser verde vai ser a probabilidade dele ser verde vezes a probabilidade de que, dado que ele é verde, dado que ele é mais parecido com o verde, qual a probabilidade dele ser verde. Então, aplicando o teorema de Bayes, né, a probabilidade desse novo objeto ser verde seria 4/6 vezes 1/40, 1,60, 1 dividido por 60. Né? E a probabilidade do novo objeto ser vermelho seria 2 dividido por 6 vezes 3 dividido por 20. Aonde aí eu estou usando a probabilidade a priori, que eu já calculei, do objeto ser verde ou vermelho, e estou usando a probabilidade condicional, né? Baseado simplesmente nesse conjunto de bolinhas que estão no círculo, né, dos objetos mais próximos. Então, essa é a ideia que nós vamos utilizar para resolver problemas utilizando o teorema de Bayes, utilizando os métodos bayesianos que a gente vai utilizar para fazer classificações. Bom, um outro exemplo que a gente pode utilizar para a gente entender melhor esses conceitos, né, é esse exemplo que está sendo exibido, onde eu tenho um conjunto de probabilidades a priori, ou seja, probabilidades que eu já conheço, né, inicialmente, que seria a probabilidade de uma determinada doença estar ou não presente. Então, a probabilidade da doença estar presente no meu espaço amostral é 8%, e a probabilidade dela estar ausente é 92%. E depois eu tenho um conjunto de informações relativas às probabilidades condicionais. E aí eu tenho, dado um teste de resultado positivo, qual é a probabilidade de eu ter esse teste positivo se a minha doença é presente? Eu tenho 75% de probabilidade nesse caso. E qual a probabilidade do meu teste ser negativo, dado que a doença está presente? 25%. Então, essas são as minhas probabilidades condicionais. Aplicando a regra de Bayes, né, P de A é igual a P de A dado B vezes P de B, eu tenho condição de calcular, usando já as informações que a gente já conhece, né? A probabilidade da doença ser presente é a probabilidade a priori, 0,08, né? Que é o 8%. A probabilidade da doença ser ausente é 0,092, 90%. Né? Eu tenho como já inferida a minha tabela de probabilidade condicional, que a probabilidade do teste ser positivo, dado que eu tenho a doença, né? Olhando lá na tabela, 0,75, 75%.
e a probabilidade do teste ser negativo, dado que a doença é ausente, 96%, 0,96. Com isso, eu tenho condição de calcular, por exemplo, né, qual a probabilidade do teste, um teste qualquer de uma nova amostra ser positivo. Essa probabilidade é a probabilidade do teste positivo, dado que a doença está presente, vezes a doença presente, mais a outra situação, o teste ser positivo, dado que a doença está ausente, vezes a probabilidade da doença estar ausente. E aí eu tenho esse valor de 0,0968. A mesma coisa, um novo teste ser negativo vai me dar 0,9032. Então, um novo exemplo tem mais probabilidade do teste ser negativo. Né? Eu posso também, né, responder casos desse tipo. Né? O teste do paciente foi positivo. Eu posso concluir que o paciente está doente? Então, novamente, utilizando as probabilidades, a probabilidade da doença, dado que o teste é positivo, é o que eu quero calcular. Né? A gente pode pensar que qualquer exemplo, né, de pertencer a uma classe YI, ele é a soma das probabilidades de cada uma das classes que eu tenho, e aí nós podemos usar a regra de pegar a maior probabilidade das classes que eu estou analisando, isso seria a hipótese mais provável, e eu calculo a probabilidade da doença estar presente, dado que o teste é positivo, e a probabilidade da doença estar ausente, dado que o teste é positivo. Aplicando as fórmulas e os valores respectivos, a gente vai chegar em 0,06 para a doença estar presente. Ou seja, nesse caso, a resposta é o paciente deve estar doente. O classificador Naive-Bayes, né, ele vem do teorema de Bayes, né, utilizando, né, o fato de que quando eu tenho, né, um conjunto de atributos, a probabilidade de eu, no exemplo, pertencer a uma dada classe, é a probabilidade condicional, né, dessa classe estar presente para cada um dos atributos que eu tenho do meu exemplo. Com isso, eu chego na fórmula, né, de P de YI dado X é proporcional a P de YI vezes o produto de P de X dado YI. Isso utilizando, né, a minha função do y máximo, né, do argumento máximo da probabilidade, eu posso transformar isso numa fórmula logarítmica, que estão as fórmulas abaixo, que são normalmente as fórmulas utilizadas, né, em exemplos, né, e na implementação. Bom, finalmente vamos ver um exemplo novo, que é o exemplo da balança, onde eu tenho dois braços, eu quero saber para que lado pende a balança, os meus atributos o peso do lado esquerdo, a dimensão do braço esquerdo, o peso do lado direito, a dimensão do braço direito, e minhas classes vão ser a balança pende para a esquerda, pende para a direita, ou ela está equilibrada. Nesse caso, como os meus valores são contínuos, a gente tem que ter uma tarefa de discretização e separar esses valores em faixas de valores discretos para que a gente possa aplicar o algoritmo. Se eu estivesse tratando com algoritmos categóricos, isso não seria necessário. Aí eu tenho o meu conjunto de dados, onde eu tenho para cada uma das classes e para cada atributo a quantidade de valores em 5 faixas de classificação e também o valor da média e do desvio padrão para cada um desses casos. Eu tenho já um total, né, distribuído aí de exemplos, onde eu tenho 288 à esquerda e 288 à direita, né, ou seja, está equilibrado, e os outros 49 balanceado, e a probabilidade respectiva de cada um, para pertencer a cada classe, que obviamente essa soma tem que dar 1. Né? Aqui a gente tem o gráfico, né, desse exemplo, então a gente vê que no caso do peso esquerdo, né, e do braço esquerdo, os exemplos, né, que pendem para o lado esquerdo vão aumentando, né, e o contrário acontece no lado direito. A gente está vendo aí a distribuição das classes que está igual e a distribuição normal para cada um dos casos, né, do lado esquerdo, do lado direito e balanceado, a gente vê que tem uma distribuição normal. Isso é importante para que eu não tenha um conjunto de exemplos enviesado. Então, não é esse o caso. E aí, se eu tenho um novo exemplo, né, por exemplo, peso esquerdo igual a 3, a distância esquerda igual a 2, peso direito igual a 1, a distância direita igual a 3, se a gente simplesmente, né, aplicar essa regra, né, 3 vezes 2 é maior que 1 vezes 3, a balança vai pender para esquerda naturalmente. Se eu utilizar as fórmulas do Naive-Bayes, né,
eu vou ter esses valores, a probabilidade desse novo exemplo, né, da classe C à esquerda é 0,71, que é o valor maior perante as outras opções. E aí está o cálculo utilizando, né, as funções logarítmicas. Bom, finalmente, né, a análise do algoritmo, né, a gente vai ver que é um algoritmo de fácil implementação, né, um algoritmo que consegue traduzir mais as situações da vida real, né, porque ele leva em conta essas probabilidades de ocorrência. Numa situação real, eu nunca tenho 100% de certeza em determinadas situações, né? Ele é robusto, né, na questão da presença de ruídos, ou seja, nem sempre eu tenho todos os valores necessários, né, para o cálculo, né, das probabilidades, né? É de fácil compreensão, né? E alguns aspectos negativos é a questão do tratamento dos atributos com valores contínuos, como a gente viu naquele exemplo da balança, né? Eu tenho que fazer uma discretização antes, né? E em alguns casos, né, o impacto das variáveis irrelevantes, aquelas que não contribuem para o algoritmo, ela deve ser levada em conta sob pena, né, de comprometer o desempenho do algoritmo. Então, chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima aula.